Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Sintam-se todos abraçados pela espiritualidade que se faz presente na noite de hoje. Uma pequena leitura para a nossa harmonização antes da palestra. Convite à Paz, do livro Convite à Paz, de Clayton Levi, pelo Espírito Augusto. Apaziguar-se. O homem da chamada sociedade pós-moderna construiu para si um mundo de paradoxos. Derrubam-se muros de separatismo ideológico, mas as pessoas continuam apartadas pela indiferença. A tecnologia superdesenvolvida serve à guerra. A inteligência sustenta o terrorismo internacional. O niilismo gera o desencanto. O hedonismo provoca o desajuste. Não é de estranhar, portanto, que o pessimismo, a ansiedade, o medo e a solidão cerquem o homem contemporâneo como chacais espreitando sua presa. Diante desse cenário, a doutrina espírita desponta como fonte de esclarecimento e apoio, socorrendo e ensinando. Todo o seu conteúdo representa um convite à paz, ensejando a sociedade a reconciliação consigo mesma. O sofrimento não está nos planos de Deus. Decorre como efeito natural das ações humanas em desalinho com as leis cósmicas. Estar em paz representa, portanto, harmonizar-se consigo mesmo, vivenciando o próprio potencial superior, a fim de que a felicidade e a plenitude surjam naturalmente, como efeitos de nosso esforço para vivenciar o bem imperecível. Que assim seja. Boa palestra a todos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e que todos sintam-se bem à casa de todos. Convido a todos nesse momento para levar os pensamentos nossos até o Pai, esse Pai que é de amor e bondade, fazendo uma prece silenciosa dentro de cada um de nós, agradecendo por mais essa oportunidade de nós poder estar aqui, olhando aos nossos familiares ou amigos e agradecer por este momento. Agradecemos ao nosso irmão maior, Jesus,
ao nosso anjo de guarda que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando e defendendo sempre de todo o mal que possa nos haver. Então, sempre com os pensamentos voltados ao Pai, podemos levar o pensamento ou uma prece aos nossos irmãos queridos, familiares, que não puderam chegar até aqui, mas que eles recebam também esta prece, essa oração, através de cada um que está nesse momento mentalizando o irmão que está em casa, ou no hospital, ou numa cama de enfermaria, clamando por um medicamento, e que esse medicamento chegue até ele, levado pelos irmãos da espiritualidade, muitas vezes os médicos, os atendentes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Porque teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. E com esta oração, pedimos a permissão para dar por aberta a explanação dessa noite, explanação doutrinária, dizendo que assim seja, Senhor. Boa palestra a todos, que Jesus ampare a todos nós aqui. Muito obrigado. E com vocês para a explanação de hoje, a nossa irmã, trabalhadora da nossa casa, Genesi. Que Jesus te abençoe, Genesi. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre envolva todos nós que aqui estamos, encarnados ou desencarnados. Na noite de hoje nós vamos falar Pedi e obtereis, o tema, do capítulo 27º do Evangelho. No Pedi e obtereis, nós vamos conversar um pouquinho sobre as qualidades da prece e a eficácia da prece. Eu vejo esse tema de muita importância para nós, porque às vezes a gente não sabe o quanto e como devemos fazer as nossas preces, né? Então, esse capítulo do Evangelho, Pedi e obtereis, nos deixa bem claro. Então, o primeiro item, qualidades da prece. Ele nos aconselha assim: quando a gente for fazer a nossa oração, que a gente não se assemelhe aos hipócritas, que são aqueles que afetadamente eles ficam de pé nas sinagogas, gesticulando, falando, porque eu dou o melhor, porque eu não sou igual aquele lá que chega e fica sozinho. Então, qualidade da prece. A qualidade da prece quer dizer que nós não devemos ter nunca um determinado lugar para fazer oração, um determinado momento para fazer oração. E seguindo adiante, essa parte do Evangelho nos diz que quando nós formos fazer a nossa prece, nós precisamos chavear a porta do nosso quarto. Mas a porta do quarto que ele diz não é o quarto da nossa casa, não é um quarto de outra casa, não é eu estar no carro e me chavear. Não, é eu
cuidar dos meus pensamentos e chavear o meu coração para que nada venha naquele momento. Então, é isso que nós devemos, o primeiro passo, a hora que formos fazer a prece, é chavear o nosso quarto, que não é o quarto, é o nosso coração, para que o nosso pensamento siga aquele momento, só as intenções, os pedidos que nós queremos fazer, mas lembrando sempre que antes de pedirmos, nós devemos agradecer. Agradecer pelo dom da vida, por tudo que temos e por tudo que somos. E a gente pode fazer oração a qualquer momento. Então ele diz, quando a gente se apresenta a Cristo para fazermos a nossa oração, nós temos que ter uma clareza muito grande dentro de nós, que aquele momento é nosso e dele. E muitas vezes sem intermediário, porque o intermediário geralmente é o Espírito bom, que está aqui ouvindo a nossa rogativa e leva até o alto, a Jesus ou a Deus. Então, nós tendo essa clareza, que nós neste momento vamos estar muito protegidos, muito bem acompanhados, nós devemos nos entregar à prece. E continuando, quando vos aprestardes para orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoe. Se no momento que a gente for iniciar a nossa oração, que a gente olhar e ver, mas eu não gosto daquela pessoa, ele me disse algo que não me deixou bem, e eu não vou perdoá-lo enquanto não tiver oportunidade para retalhar. Não, se nós tivermos algum desentendimento, alguma raiva, alguma mágoa de alguém, quando a gente for se colocar em prece, a gente tem que estar limpo desse sentimento, porque se nós não estivermos limpos desse sentimento, a nossa prece não tem valor. Mas continuando, ele diz o seguinte, ele conta o seguinte, 2 homens subiram ao templo para orar. Obrigada, Manuel. Era um fariseu, obrigada, e o outro publicano. E começou a gesticular, a dizer o que eu já falei no início, que ele não era como aquele que estava lá no fundo, aquela pessoa, o publicano, que não doava nada. Então, o publicano, ao contrário, conservando-se em silêncio, não ousava sequer erguer os olhos para o alto. Tamanha era a fé dele, a compreensão naquele dia, que disse, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Olha a diferença entre o fariseu e o publicano. O publicano foi ali para, como se diz, normalmente para aparecer. Não, chegou lá e pedindo a piedade, a compaixão. A nossa sequência de caminhada tem qualidades, a prece é uma das coisas que tem que ter a melhor qualidade, porque quando a gente ora, a gente diz, a gente não deve se pôr em evidência, não deve. A gente deve fechar a porta e se ligar com o alto. Orar em secreto. Eu não preciso fazer a prece como o fariseu fez. Não afetais muito a orar, quer dizer, não se afeteis muito, quer dizer, não precisa muito gesto, não precisa uma prece longa, não precisa palavras difíceis. Nós temos que nos aproximar de Deus através do Espírito do bem que está ali como intermediário para levar essa prece e fazer o nosso pedido, exatamente o nosso pedido. Eu tenho um hábito que eu já desenvolvi há muito tempo e não sabia da importância. Sempre que eu entro no carro, dirigindo ou de acompanhante para qualquer lugar que eu vá, eu digo, penso, meu Deus, permita que os espíritos executores estejam à frente, atrás, do lado de todos os carros que estão, todos os veículos que estão trafegando neste momento, inclusive o nosso, nos protegendo de acidentes, incidentes, percalços. Então, eu
tenho este hábito. Não é medo de andar no carro, não, nunca tive. Mas eu me sinto mais segura pedindo a proteção. Muito mais segura. Então eu só estou colocando esse exemplo porque me dá uma segurança. Não só para mim. Eu tenho um entendimento que na hora que nós pedimos por todos, não só do Brasil, por todos que estão no trânsito neste momento. Quando acabarmos de fazer qualquer tarefa, agradecer. E se teve uma dificuldade naquela tarefa que a gente desempenhou, a gente pede força para o outro dia retomar. Então ele diz, antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, senão parte de um coração puro e de todo sentimento mais nobre, que é o amor. Senão, não adianta. Orar, enfim, com humildade. A primeira coisa é orar com humildade. Uma das primeiras vezes que eu comecei na casa espírita, e eu estava lá como ouvinte, e uma das pessoas que foi fazer oração, ela rezou Ave Maria, somente Ave Maria. E eu na hora até que fiquei meio chocada, que eu esperava assim, uma prece diferente, um Pai Nosso. Aí depois eu pensei, não, a Ave Maria que ela rezou é a prece que ela quer agradecer, que ela quer pedir e que vai envolver todos nós se fizermos, nem em pensamento. Mas eu fiquei assim, não entendendo, não é? Mas continuando. E não com orgulho como o fariseu. Examinai nós temos que examinar os nossos defeitos, as nossas qualidades e compararmos aos outros. Procurai o que há de ruim em nós, de mal em nós, porque é isso que nós temos que mudar, é isso que nós temos que vencer. Como a crítica que eu fiz numa das primeiras vezes que eu fui ao centro espírita. Depois eu entendi. Me pediram para fazer uma oração, eu faço aquela que está no meu coração e no meu pensamento. Mesmo porque, numa assembleia como essa nossa de hoje, o que acontece? Quando alguém faz a oração aqui na frente, nem todos estão em sintonia. Cada um, neste momento, está fazendo o seu pedido. Então, o próprio Evangelho diz o seguinte, onde houver 2 ou 3 que estarem ligados ao meu nome, lá estarei eu. Então, ele diz o quê? Que numa assembleia, como nós estamos aqui, com a casa quase cheia, que é muito prazeroso para a gente, né? Aí, quando a pessoa vier fazer a prece aqui na frente, se eu não conseguir me ligar àquela prece, que às vezes o pensamento dispersa, e o Evangelho diz o seguinte, onde houver 2 ou 3, lá estarei eu. Por que 2 ou 3? Às vezes nós estamos em 2 e estamos vibrando naquele mesmo pedido. Então tem mais valia do que cada um cuidando da sua oração, pedindo o que quer. Mas continuando. O que Deus lhe considerar sempre que nós pedirmos alguma coisa, o que é que eles consideram? Eu não vou pedir para ficar rico. Eu não vou pedir para comprar um carro novo. Eu não vou pedir para reformar a minha casa. Eu tenho que pedir coisas possíveis. São coisas que nos envolvem. Uma dor, uma doença. Vamos pedir pelos doentes, nossos e de um modo geral. Uma dor. Tenho todo o direito, naquele momento que eu estou com muita dor, rogar ao alto que permita que médico do alto, se for do meu merecimento, alivie a minha dor. Não precisa mais do que isso. Basta vir do meu coração. Não é? Também ele dá a coragem da gente quebrar aquele tabu a rezar. Rezar, sim. Fazer oração, sim. É necessário. Nós não nos alimentamos todos os dias, nós não dormimos todas as noites, nós tomamos banho todos os dias.
Nós escovamos os dentes 3 a 4 vezes por dia. Faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa educação. Porém, fazer a oração é superior a tudo isto. A tudo isto. Ele diz, a paciência, a resignação. Também lhe considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. E nos tira das dificuldades. Como tira, que tem aquela ajuda, daquela máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Então aqui no Evangelho, ele narra a seguinte história. Tomemos exemplo, um homem que se acha com muita sede, perdido no deserto. E a sede é tanta, o cansaço, que ele cai. E quando ele cai, ele não pede a Deus, ele simplesmente fica ali. De repente, ele tem uma força e está diante de uma bifurcação. Aí ele olhou, vou pela direita. E quando ele chegou na metade daquela rua, daquele atalho, ele viu uma cachoeira. Aí ele tomou bastante água, se refez e disse, mas eu sou bom mesmo, né? Que pensamento. Não fui pela esquerda. Eu deduzi que eu tinha ido para ali, pela direita. Aí veio um pensamento para ele. Tu não estavas só. Deus permitiu que eu estivesse ali para te indicar. Daí ele assim, não te vejo, não te ouço, foi decisão minha sim. Foi decisão minha sim. Então, o que é isso? Essa pessoa se acha que tem todo o poder, que ele é que toma as decisões, que ele acha o caminho certo e que ele não acredita que no invisível nós temos os nossos anjos guardiões e que estão conosco pela permissão do alto e pela maneira como a gente se comporta. Pela maneira, porque quando eu estou muito irritada, que eu não consigo coordenar meu pensamento, o que ele faz? Ele não me deixa de lado, ele só se afasta um pouquinho. E quando eu me acalmo, que eu começo a tomar consciência, ele se aproxima. Então ele não tem aquele negócio de vou ficar bravo contigo, não quero falar contigo. E foi o que fez o homem ali. Então diz assim, que sorte a minha, vamos lá embaixo que eu me perdi, tá? Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo a fazer uso de sua força. Aquele homem estava numa situação de uma criança que cai, às vezes nem se machuca, e quando vê que alguém está chegando, ela grita, ela esperneia, mas se não vier ninguém, ela vai esperar um pouquinho, vai levantar e vai sair sem dor. Aquilo nem machucou, mas a criança tem esse hábito. Então, ele diz, aqui o Evangelho nos diz, que às vezes nós não queremos fazer esforço. Às vezes nós somos igual a criança. Eu passei por uma situação, a minha mãe já desencarnou um bom tempo, e ela estava com um pouquinho de demência. Aí ela telefonou lá para casa, disse, vem, eu caí no banheiro. Aí eu atravessei a rua, fui direto para o banheiro. Fui direto para o quarto dela, porque ela estava ligando, o telefone era no quarto, não tinha ninguém. Voltei, ela estava no banheiro. Eu disse, mãe, a senhora não me ligou, caiu no banheiro e te ligou do quarto. Ela me olhou com aquele olhar bem perdido. Foi a forma que eu achei para te avisar. Eu achei na hora, eu fiquei tão brava, que ela não queria nem se levantar sozinha. Eu teria que ajudá-la. Eu disse, então tá, fica aí deitadinha, eu brava, fazendo as minhas preces. Basta eu fechar a chave no meu coração e fazer com que ele se ligue com os meus pensamentos. Eu posso ter por objetivo na minha prece um pedido. É o que a gente mais faz, é um pedido, é pedir, pedir, pedir. Um agradecimento, igual o publicano, agradecer. Ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos, a gente não deve se constranger. Se nós precisarmos fazer uma oração por nós, façamos, pedindo força,
pedindo coragem, pedindo para tomarmos a decisão certa, pedindo para ter paciência. Então nós temos muita coisa que nós precisamos pedir. E também podemos orar pelos vivos e pelos mortos. Devemos, podemos e devemos, porque os mortos, os seus espíritos, de uma grande maioria, é o que mais precisam de prece. As preces feitas a Deus escutam os espíritos, como já falamos ainda há pouco, incumbidos da execução de suas vontades. Então ele ouve e leva a Deus. E às vezes que o caso é muito sério e a gente tem um merecimento muito grande, o espírito não precisa ouvir, Deus ouve direto e vai nos conceder. Claro, não vai dizer tu faz isso, faz aquilo. A gente vai dormir mais tranquila e no outro dia a gente amanhece com a indicação de que devemos fazer. Se nós não amanhecer, se for durante o dia que eu preciso de um auxílio, a gente se acalma porque um espírito, geralmente o nosso protetor, o nosso guia espiritual, ele vai nos dar a direção. Não uma, mas duas direções, porque nós temos o livre-arbítrio. Aí compete a nós a termos esse entendimento que nós não deliberamos, nós apenas executamos aquilo que foi nos orientado. Ele diz: quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediário. Então, por exemplo, se nós vamos fazer uma oração e a gente não diz, meu Deus, Jesus, a gente diz logo para o nosso espírito que está, nosso espírito protetor. O que vai acontecer? Esse espírito que ouviu o meu pedido vai ter que levar a Jesus ou a Deus. E se nós ao iniciarmos a nossa oração, nós pedimos, meu Deus, me socorre, me ajude, me dê uma luz, né? Então já foi direto a quem decide. Aí o nosso espírito, nosso protetor, vem nos dar as opções. Mas continuando ainda, a energia da corrente guarda a proporção com o pensamento e da vontade. Olha o poder do pensamento. Ele forma uma corrente com Deus, com Jesus. Se eu tiver fé e que o meu pedido for merecedor, porque às vezes a gente pede bobagem, e isso não pode. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre. É assim que os espíritos se comunicam entre si. Ele não vai nos dar sugestões na hora. Eles têm que se comunicar com aqueles que nós já conhecemos para ver que caminho vão indicar para nós. Mas a decisão é nossa pelo livre-arbítrio que temos. Pela prece obtém o homem concurso dos bons espíritos. Além de recebermos uma orientação que cabe a nós a escolha, nós ainda temos o concurso dos bons espíritos do nosso lado. Vejo daí a importância da prece. Como ela é imprescindível para nós. Como ela é importante fazer ao acordar de manhã, agradecer pela vida, pela noite de sono que tivemos. Se foi só um pouquinho, pelo aquele pouquinho que poderia não ter nada. Fazer à noite, agradecer pelo dia vencido, pelas dificuldades vencidas, pelas não vencidas e rogando força. Mas não podemos ser egoístas e pedir só por nós. Nós temos que pedir por aqueles que estão sofrendo dores físicas, morais e espirituais, por aqueles que estão perdidos dentro de si, por aqueles que desencarnaram e não encontraram o seu caminho. Então, nós temos que ajudar esses nossos irmãos que estão perdidos dentro de si. Aí ele diz assim, um homem, por exemplo, com a sua saúde arruinada por causa dos vícios, não precisou ninguém dizer, e ele quer porque quer se curar. E o que acontece? Mas ele não larga o vício dele. Aí, claro que ele vai desencarnar. E ele desencarna revoltado, por quê? Como é que eu não me curei?
Não curou porque foi uma opção dele continuar com os vícios que ele tinha. Então nós temos que aprender o que é merecimento e o que não é merecimento. E desta forma, nós vamos entender que o poder da prece está no pensamento. Que por nada, que não precisa externar com palavras, não precisa. Basta eu pensar. Basta eu pensar. E eu vou ser ajudado. Ele diz aqui, não precisa se preocupar com o momento nem lugar onde seja feito. Não precisa. Nós estamos aqui, esperarmos a noite, esperarmos amanhecer para agradecer e depois pedir. Ele continua, a influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Então, eu vou me recolher agora, aqui, posso fazer a minha oração. Se eu estiver no trânsito, eu posso me recolher e fazer a minha oração. Se eu estiver no meio de uma confusão, eu posso sair daquela energia negativa se eu tiver nesse momento a vontade de pedir auxílio. Então, veja bem, a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento, a um mesmo objetivo, porquanto é como se muito clamasse juntos e uníssono. Então foi aquilo que a gente comentou ainda há pouco. Daqui a pouco vai ser feita a prece. Vamos nos esforçar para acompanhar a prece do palestrante, mas nós podemos direcionar aquela prece acompanhando para alguém que esteja precisando. Eu não posso ser egoísta e pedir só para mim. Eu tenho que pedir por todos os necessitados. E olha que neste momento no planeta Terra, é o que nós mais temos, são pessoas precisando de prece. Então a exposição era essa hoje, né? A importância da prece, o quanto ela é importante para nós, e deixando bem claro que não precisa muito tempo, basta a vontade e fechar a porta e se colocar na frente de Deus e dos nossos espíritos superiores. Muito obrigada pela atenção e que a gente possa daqui para frente começar a desenvolver em nós o hábito de rezar em situações boas e ruins. Que assim seja. Então, meus irmãos, nessa sintonia que vibra nesse recinto, nessa casa, Centro Espírita Caminho de Luz, o nome já diz, luz. Viemos buscar o quê? Luz. Então eu convido nesse momento, aquele que domina as emoções, pode fechar os seus olhos, levando o pensamento ao Pai maior, fazendo a prece, a oração para si ou para seu familiar, como já falei, porque pedir e obterei. Então a gente pede ao Pai e recebe a cura, o medicamento salutar para nossa dor, sendo física, moral, dor da alma, e ela se cura, pode ter certeza. O Pai é sempre de amor e bondade para com todos. Já estamos dizendo, Pai, Mãe, cura. E pelo amor sempre de Jesus, a cura vem a cada um de nós. Cada um faz sempre a sua prece e ela é ouvida pelo alto. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, de estarmos aqui
para fazer a nossa oração, para agradecer pelo dia de hoje, pelo dom da vida, pelo dom dos filhos, pelo amor dos filhos, enfim, o amor de família. Família, quando se fala em família, é tudo, é amor. Então, que nesse momento, essa energia que paira no ar, essas gotas que caem aqui, esse medicamento que está descendo, que a nossa Mãe amada proporcione com o seu manto de luz, que cada um receba essa energia para si ou para seu filho ou seu familiar, esteja aonde estiver. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Em casa, Deus te mantenha, no trabalho, Deus te inspire, em tudo que o faças, que Deus te abençoe. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado a Deus, muito obrigado a Jesus, obrigado a todos. Uma boa noite, abençoada para todos. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigado também.